Boa noite. Vamos falar sobre Rui Costa. Rui Costa voltou a colocar o Benfica no centro da discussão sobre os direitos televisivos. Desta vez, levou o assunto diretamente à Assembleia da República. A iniciativa pede a suspensão do atual processo de centralização e a revisão do modelo antes da sua entrada em vigor, prevista para 2028-29. E há uma pergunta que, para mim, deve estar no princípio de toda esta discussão. Rui Costa está a defender o futuro do futebol português ou está, antes de mais, a defender o futuro financeiro do Benfica? Porque as duas coisas podem coincidir, mas também podem não coincidir. E é precisamente essa distinção que torna esta história tão interessante. O Benfica tem uma posição perfeitamente compreensível. É o clube português que mais dinheiro obtém atualmente através dos direitos audiovisuais. E acabou de assinar com a nós um contrato para 2026-27 e 2027-28 que representa uma receita total de 114,2 milhões, incluindo os direitos televisivos e multimédia, exploração publicitária da Benfica TV e publicidade dinâmica no estádio. Isto significa que Rui Costa tem um problema muito concreto. O Benfica descobriu quanto vale o seu próprio produto. E descobriu precisamente antes de entrar no modelo centralizado. O contrato com a nós assegura 104,6 milhões pela componente principal dos direitos, aos quais se juntam outras parcelas que elevam o valor global para 114,2 milhões de euros. Ora, poucos meses depois, o Benfica olha para a centralização e diz que corre o risco de perder valor económico e patrimonial. É legítimo. Aliás, seria estranho que o Benfica não defendesse os seus interesses. Mas então temos de colocar outra questão. O que acontece aos clubes que não conseguem negociar 50 milhões de euros ou 60 milhões de euros por época? Porque a centralização nasceu precisamente de uma desigualdade. Alguns clubes têm uma dimensão comercial enorme, enquanto outros vivem com receitas audiovisuais incomparavelmente menores. E a lógica da centralização é juntar o produto, aumentar o poder negocial e redistribuir parte do valor. Não é uma ideia inventada agora para prejudicar o Benfica. É um processo legislado desde 2021 e que tem como horizonte obrigatório a época 2028-29. O problema é que existe uma diferença entre centralizar e centralizar mal. É aqui que a posição do Benfica ganha alguma força. Porque a questão essencial não devia ser simplesmente saber se todos vendem juntos. Devia ser saber quanto vale realmente o produto depois de centralizado. E é precisamente aqui que existe matéria para criticar o processo. Durante anos falou-se de valores próximos dos 300 milhões por época. Mais tarde começaram a surgir estimativas bastante inferiores.
O próprio Benfica sustenta agora que o mercado atual estará na ordem dos 170 a 180 milhões de euros. E considera que mesmo uma avaliação de 225 milhões de euros seria insuficiente para cumprir a promessa de que nenhum clube perderia receitas. É uma discussão importante porque se a centralização simplesmente retira dinheiro a quem já consegue gerar muito dinheiro e distribui esse mesmo dinheiro por quem gera pouco, então não estamos necessariamente a criar riqueza. Estamos apenas a redistribuir uma riqueza que já existe. E isso é muito diferente. A centralização só será verdadeiramente bem-sucedida se conseguir aumentar o valor global do campeonato. Não basta mudar a forma como o dinheiro é dividido. É preciso criar mais dinheiro para dividir. E aqui começa talvez a maior fragilidade de todo este processo. Durante anos discutiu-se a centralização como se ela, por si só, fosse resolver os problemas do futebol português. Mas centralizar a venda dos direitos não transforma automaticamente a Liga num produto mais atrativo. Não aumenta sozinho as audiências, não melhora os estádios, não combate a pirataria, não cria uma estratégia internacional, não torna os jogos mais interessantes, não resolve horários, não melhora a experiência de quem paga para ir ao estádio e não faz desaparecer a enorme distância entre o futebol português e as grandes ligas europeias. A centralização é uma ferramenta, não é uma estratégia. E essa diferença parece estar a perder-se no meio da discussão. A Liga Portugal, pelo contrário, defende que o novo modelo cria uma base mais sólida para ir ao mercado e aumentar o valor das competições. A proposta aprovada em abril recebeu mais de 90% dos votos das sociedades desportivas presentes, com o Benfica como único voto contra e o Nacional abstendo-se. Ou seja, Rui Costa não está apenas a discutir uma decisão do governo, está a contrariar uma decisão que a esmagadora maioria dos clubes profissionais decidiu aceitar. E aqui surge então outra questão. Se quase todo o futebol profissional português considera que este caminho deve avançar, o Benfica tem de explicar não apenas porque está contra, tem de explicar como pretende substituir aquilo que a centralização promete oferecer. Porque dizer não é a parte fácil. A parte difícil é apresentar uma alternativa. E é aqui que a petição de Rui Costa começa a tornar-se politicamente interessante. Porque o Benfica pede uma suspensão, pede uma avaliação independente, pede revisão, pede transparência, pede participação. E tudo isso soa razoável. Mas o que acontece depois? O que propõe concretamente o Benfica para aumentar o valor global dos direitos? Que modelo comercial deveria substituir o atual? Como se aumenta a receita dos clubes mais pequenos sem reduzir excessivamente a dos maiores?
como se consegue que Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto tenham capacidade para competir na Europa sem deixar os restantes clubes demasiado para trás? Essas são as perguntas verdadeiramente difíceis. E são também aquelas que não se resolvem com uma petição entregue na Assembleia da República. Porque o problema não é apenas a chave de distribuição, é o valor do bolo. E talvez seja aqui que o debate português esteja a começar pelo fim. Estamos a discutir quem recebe quanto, antes de sabermos se somos capazes de fazer crescer aquilo que já existe. Mas existe um problema na posição do Benfica que merece ser colocado em cima da mesa. O Benfica não apareceu agora nesta discussão. A contestação já vem de trás. Em 2025, o clube suspendeu a participação na estrutura criada para preparar a centralização e defendeu uma mudança de rumo, argumentando que faltavam medidas concretas para valorizar o produto, combater a pirataria, melhorar os estádios, aumentar a concorrência entre operadores e internacionalizar a liga. Portanto, Rui Costa tem uma linha de argumentação que não nasceu ontem. E há mérito em colocar estas questões, porque centralizar direitos não garante por si só que os direitos passem a valer mais. É perfeitamente possível mudar o sistema de comercialização sem conseguir transformar substancialmente o produto. Mas há uma dificuldade. Entretanto, o processo avançou. Em abril, o modelo de comercialização foi aprovado na Assembleia Geral da Liga com mais de 90% dos votos favoráveis. O Benfica foi o único clube a votar contra. Em junho, a chave de repartição das receitas passou também com cerca de 80% dos votos. E poucos dias depois, a Autoridade da Concorrência deu parecer positivo ao modelo. Ou seja, já não estamos a discutir uma ideia vaga. Já existe um modelo aprovado. Já existe uma chave de distribuição. Já existe um parecer favorável da entidade que fiscaliza a concorrência. E existe também uma data. A centralização deve entrar em vigor em 2028-29, conforme ficou definido no Decreto-Lei de 2021. É aqui que a petição de Rui Costa ganha outra dimensão. Porque o Benfica está a pedir que se suspenda um processo que, entretanto, já avançou substancialmente. E a questão que se pode colocar é bastante simples. Se o Benfica discorda do modelo, qual é exatamente o modelo alternativo que propõe? Essa é a parte em que a discussão fica mais difícil. Porque dizer que existe risco de perda de valor é uma posição. Demonstrar como evitar essa perda é outra. E talvez seja precisamente isso que o Sport Lisboa e Benfica têm agora de fazer. Não apenas dizer que a centralização pode destruir valor, mas apresentar números, cenários, projeções, uma alternativa concreta. Porque o próprio Benfica tem hoje um dado que nenhum outro clube português possui na mesma dimensão.
Em janeiro, o Benfica garantiu com a nós 57,1 milhões de euros por época num contrato válido para 2026-27 e 2027-28. É o maior contrato de direitos televisivos alguma vez celebrado em Portugal. Isto não torna automaticamente a posição do Benfica errada, mas torna perfeitamente legítima outra questão. Se o Benfica acabou de provar que consegue vender o seu próprio produto por 57 milhões de euros anuais, o que tem de acontecer para que o modelo centralizado consiga criar mais valor para todos sem destruir esse valor para o Benfica? Essa sim é a verdadeira discussão. A discussão de soluções e não de tomadas de posição e petições. Porque a centralização foi justificada precisamente pela necessidade de aumentar o valor global e tornar a distribuição mais equilibrada. A lei de 2021 falava em valorização dos direitos e numa distribuição mais equitativa das receitas. E a chave, entretanto aprovada, tenta fazer isso através de uma combinação entre mérito desportivo, histórico, ranking europeu, audiências e outros critérios. No principal escalão, 57,5% da receita futura será distribuída segundo critérios ligados ao desempenho desportivo, histórico e contribuição para o ranking da UEFA. 20% serão distribuídos em partes iguais. O restante terá em conta audiências, assistências e condições de transmissão. Isto significa que a discussão deixou de ser simplesmente o Benfica contra os pequenos. O próprio modelo tenta preservar uma recompensa significativa para quem tem melhor desempenho. E isso é importante. Isso é meritocracia. Porque talvez a verdadeira crítica de Rui Costa não deva ser contra a existência de uma distribuição mais equilibrada. Deverá ser contra a possibilidade de a centralização não criar valor suficiente para compensar aquilo que alguns clubes poderão perder. Essa diferença é fundamental. E é precisamente aí que o Benfica tem uma oportunidade. Em vez de ficar apenas na oposição, pode obrigar o futebol português a responder à pergunta que realmente interessa. Quanto vale a Liga? Não quanto vale hoje. Quanto poderá valer em 2028? Quanto poderá valer se houver mais concorrência? Quanto poderá valer com menos pirataria? Quanto poderá valer com estádios melhores? Quanto poderá valer com uma verdadeira estratégia internacional? Quanto poderá valer se os adeptos tiverem uma experiência melhor? Porque se a resposta for suficientemente grande, então a discussão sobre quem recebe mais ou menos passa para segundo plano. O problema é que ninguém consegue garantir hoje esse crescimento. E é exatamente por isso que a posição do Benfica não deve ser simplesmente descartada, mas também não deve ser aceite sem escrutínio. Rui Costa tem razão quando exige garantias. Agora, precisa de demonstrar que existe uma alternativa melhor. Porque impedir uma mudança pode ser prudência, mas impedir a mudança sem conseguir apresentar uma solução superior
pode transformar prudência em imobilismo. E talvez seja essa a verdadeira questão que esta petição deixa em cima da mesa. O Benfica está a tentar impedir uma centralização mal preparada. Ou está simplesmente a tentar proteger um modelo individual que lhe é particularmente favorável e desfavorável para os outros? Só existe uma maneira de responder: números e propostas concretas. Há uma última questão que talvez seja a mais importante de todas, porque no fundo Rui Costa está a pedir ao futebol português que pare. Pare para reavaliar, pare para estudar, pare para perceber se o modelo que foi desenhado há vários anos continua a fazer sentido no mercado audiovisual de 2026. Isso é legítimo. Mas também cria uma obrigação para o Benfica. Se o modelo atual é insuficiente, então qual é o modelo melhor? Qual é a alternativa? Qual é a solução? Se a centralização pode destruir valor, como se cria mais valor sem ela? Se a distribuição pode prejudicar os clubes que mais geram receitas, como se garante simultaneamente uma liga mais equilibrada e clubes portugueses mais fortes na Europa? Estas não são interrogações secundárias, são o centro da discussão. Porque o Benfica pode defender os seus interesses, deve defendê-los. O que não pode fazer é apresentar a defesa dos seus interesses como se fosse automaticamente a defesa dos interesses de todo o futebol português. São duas coisas diferentes. E talvez seja precisamente aqui que Rui Costa tenha de ser mais convincente, mais engenhoso. Não basta dizer que a centralização ameaça receitas. É preciso demonstrar quanto. Não basta dizer que existe risco económico. É preciso quantificá-lo. Não basta pedir uma revisão. É preciso dizer o que deve ser revisto. E, sobretudo, é preciso apresentar uma alternativa. Porque o futebol português não pode ficar eternamente preso entre dois modelos. O modelo atual tem problemas conhecidos, o novo modelo também pode ter problemas. A discussão séria começa quando deixamos de escolher entre centralizar e não centralizar. E começamos a perguntar qual é a melhor forma de aumentar o valor do futebol português. Esse deveria ser o objetivo. Mais receitas, mais espectadores, mais concorrência, mais capacidade para competir na Europa, mais dinheiro para investir. Se Rui Costa não é a favor desse modelo e não apresenta uma solução, consequentemente, ele parece ser contra tudo isso. Pelo menos para os restantes clubes. E, se possível, uma distribuição suficientemente equilibrada para que a Liga não se transforme num campeonato decidido antes de começar. Mas há uma condição. Não podemos confundir redistribuição com crescimento. Tirar a uns para entregar a outros pode alterar o equilíbrio? Não cria por si só um euro novo. A verdadeira vitória seria aumentar o valor total do produto. Se isso acontecer, o Benfica poderá até receber menos em termos relativos e ainda assim ganhar mais em termos absolutos. Esse seria um modelo verdadeiramente inteligente.
Se isso não acontecer, então Rui Costa terá razão para questionar a reforma. E é precisamente por isso que esta petição merece ser discutida sem slogans. Nem o Benfica está apenas a defender-se, nem a centralização vai salvar o futebol português. Nenhuma destas frases responde ao problema. Os números irão responder. O mercado irá responder. E, sobretudo, os resultados financeiros vão responder. Até lá, Rui Costa fez aquilo que cabe a um presidente. Contestou. Agora falta fazer aquilo que cabe a um dirigente quando contesta uma solução: apresentar uma melhor. Porque o futebol português precisa de mais dinheiro. O Benfica precisa de proteger as suas receitas. Os clubes pequenos precisam de crescer. E todos precisam de uma liga que valha mais amanhã do que vale hoje. Essa é a discussão que realmente interessa. Tudo o resto é apenas a discussão sobre quem fica com uma fatia maior do mesmo bolo. O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Para melhor poderem acompanhar as nossas análises, subscrevam o canal, ativem as notificações e partilhem este vídeo. Tenham uma noite santa e até à próxima.